Olá pessoal, tudo certo? Beleza? A gente vai estar iniciando então mais uma etapa no nosso segundo encontro da confecção do nosso cinto, onde que a gente já iniciou, já vimos algumas etapas principais e agora a gente vai estar dando sequência, isso mesmo. E eu já vou informando a todos vocês para não esquecer de ir lá no nosso Instagram, comentar na publicação oficial para concorrer aos nossos prêmios dos sorteios dessa semana, da Semana na Lida do Couro. É uma satisfação estar aqui com vocês, mais uma vez, aprendendo e trazendo um pouco da nossa cultura, que é da arte em couro, do trabalho, né? Que além de cultura é artesanal e a gente tem que manter essas tradições, a tradição do couro cru, a tradição da trança, as tradições das tramas, certo? Essa lida do gado, da pecuária, do homem do campo sertanejo, né? Do homem caipira que gosta, né? Dessas atividades, desses estilos de vida, onde que implementam um cinto, uma bainha de celular, certo? Uma traia, né, de patrão, uma traia para um animal, tá bom? E entre outros trabalhos artesanais realizados com couro. É uma satisfação ter vocês aqui. Vamos lá para a nossa próxima etapa, trabalhar então na trama central deste cinto, beleza? Hoje a gente vai estar dando sequência e na aula anterior então a gente já preparou o cinto, furou e para estar realizando essa trama do meio, a gente vai estar colocando um enchimento no meio dela, tá? Esse enchimento você pode estar realizando com um couro cru, pode ser um couro cru de novilha, ok? Que é um couro um pouco mais fino. Pode ser um couro de vaca também. Como são couros mais rígidos para estar cortando, certo? Para facilitar, tu pode estar utilizando a sola, tá? Eu vou utilizar aqui uma sola atanada, tá? Ela é mais fina, ela dá entre 2,5 mm aqui no máximo. Isso, então, favorece com que essa trama do meio ela não fique tão alta e também não fique tão baixa, certo? Para os cintos que eu tramo no meio, por exemplo, né, que são tramas mais curtas, eu coloco um enchimento menor. Por quê? Geralmente são bordados dos lados, para não ficar o bordado que é baixo e a trama alta, fica desproporcional. Mas como aqui é um cinto que a gente vai tramar ele, né, nos 77 centímetros de fora a fora aqui, e a trama de borda ela apresenta uma arredondamento, né, nessa borda, para a gente também dar um destaque melhor nessas tramas, costuma-se, né, assim a gente colocar um enchimento. Esse enchimento pode ser de vaqueta, tá bom? Pode ser este couro atanado ou outro couro também específico, até meio curtume, mas que não dê mais do que 2,5 mm de espessura, porque senão ela já fica muito alta. Aí você já exige estar passando em uma rebaixadeira de mesa, ok? E deixar esse couro um pouco mais fino. Então agora a gente vai estar, né, cortando esse enchimento, tá? Para a gente estar colocando aqui no nosso cinto. Então vou estar abrindo este couro, tá? É o couro que eu vou estar utilizando aqui, onde que eu vou estar escolhendo dentro as partes a mais fina dele, tá? Lembrando que o lado da garupa, né? Esse é uma banda de um couro, onde que o lado da garupa é um pouquinho mais, né? Grosso, mais encorpado. Então, esse lado eu vou descartar para frente. Eu vou tirar aqui mais, né? De preferência na anca do couro e pescoço, certo? Onde que ele afina mais um pouco. E aqui ele está mais igualado, certo? Onde que eu já verifiquei e tirei essas medidas. Qual que é a medida que a gente vai cortar esse enchimento? Pessoal, ó, lembra que a largura da nossa trama, ela está sendo, certo? De 1,8, foi a medida que eu passei para vocês anteriormente. Então aqui a medida que você vai tirar é a medida de dentro dessa trama, tá bom? A gente vai estar tirando a medida de dentro da trama, certo? Ele está dando aqui, dentro dessas duas costuras, ó, ele está dando ali 1 centímetro, ponto, ó, 1,4 centímetro, tá? Menos de 1,5 centímetro. Então, 1,4 centímetro, tá? É a medida interna
vai ser a desse enchimento. Ele pode ser até um pouquinho menor, até 1.3 aqui, não tem problema. O que manda é essa elevação. Esse enchimento, ele trabalha como se fosse, né, uma lombadinha aqui, mas não pode ser mais largo, senão vai dar diferença. E de preferência bem alinhado. Beleza? Então vamos estar medindo e cortando ele aqui agora no curvo. Então aqui, pessoal, a medida que eu preciso é de 77 centímetros de comprimento. Então eu vou utilizar aqui, né, certo, a caneta aqui nessa borda. Eu vou estar medindo só o comprimento, ok? Então eu vou estar medindo aqui só o comprimento, 77, tá? Vou estar cortando aqui, medindo mais ou menos aqui, 78, 1 centímetro a mais para sobrar, ok? Então, ó, até aqui. Próxima etapa agora, eu já encontrei onde eu vou estar tirando, eu vou estar alinhando, tá, a borda, tá? Ó, eu vou riscar, do mesmo jeito que a gente fez ontem. Pode riscar e cortar, ok? Tirando a régua ou deixar a régua. Tirar a régua e corta em cima da linha, ou tu pode estar cortando paralelo, tá? Ó, paralelo a esta, né, régua. Ó, então aqui ele já separou praticamente quase tudo. Então, ó, então venho aqui, tiro, certo? E aqui eu separo dessa parte deste couro. Eu já alinhei, ok? Agora eu vou medir, né? No caso aqui, essa medida, né? Como eu passei para vocês, que foi 1.4. Então vou estar marcando aqui agora com a caneta, certo? Ó, 1.4. Marca lá certinho com a régua. 1.4, ó, posicionou ali, marca lá, ó, marquei. E agora eu venho aqui na próxima extremidade e marco também no 1.4. Pronto, marquei ali no 1.4. Agora eu vou posicionar a minha régua nas duas extremidades, alinhado, ó, bem alinhado aqui, beleza? Ó, alinho ela certinho, em cima da linha, tá? Essa tira, tá, pessoal, ela precisa ser mais alinhada possível, tá? Quanto mais alinhada e reta ela estiver, mais homogênea, mais bonita fica a sua trama, ok? Então, ó, agora eu venho cortando. Então, aqui, ó, corto ela. E assim, ó, ela separa. Eu venho aqui, então, né, tenho pronto esse enchimento. Então, essa correinha ela vai servir de enchimento, beleza? Agora, a próxima etapa, tá? A gente vai estar desquinando ela, para a gente estar colando ela, então, aqui dentro da nossa trama. Muito bem, pessoal. Agora, a próxima etapa, então, a gente vai estar desquinando, tá? Esse enchimento, como vocês podem ver, ok? Tá mostrando para vocês aqui, mais de perto, né? Então, ele tá dando ali, lá dentro das medidas, 1.4, que foi o que a gente cortou, certo? Então, agora a gente vai estar desquinando, para a gente estar fazendo a colagem depois no cinto. Então, aqui a gente desquina ele, para ele ficar bem, né? Arredondadinho, essa quina, para depois a trama de bordo nela ficar bem acentuada. Então, eu vou bem devagar para mim estar tirando bem homogênea essa quina aqui. Certo? Esquina aqui uma vez, tá? De cada lado. Aqui a gente só desquina esse enchimento, eu desquino ele, apenas do lado da flor do couro, tá? Que é essa parte de cima, onde a trama vai estar passando, né? Ó. Beleza? Então aqui, ó, tiro de um lado, tá? Se for necessário você tá, né, desquinando mais uma vez, tu estiver achando que ainda não está muito, certo, baluado, né, aqui equilibrado, aí tu desquina novamente,
certo? Eu desquino geralmente uma vez, tá? Mas, ó, tá passando mais uma para vocês verem, aí você passa mais do lado de cima, certo? Então, ó, esquinei mais uma vez, e agora eu viro, desquino do outro lado, ok? Então, ó, mais uma, para ela ficar bem redondinha. Beleza, pessoal? Então, pronto. Desquinado, certo? Próxima etapa é estar colando agora, tá? Beleza, pessoal. Agora, então, né, eu vou estar fazendo o corte, porque a gente cortou um pouquinho maior. Então, medindo aqui, eu venho, certo, em uma extremidade, tá? Ela tem que estar por dentro, o enchimento tem que estar por dentro do desenho dessa, ou seja, furação. Então, tu vem ali, ó, aqui nessa extremidade que é a ponta. A gente vai estar fazendo o primeiro corte. E do outro lado também, ó. Tu vem ali e marca, tá? Esse daqui é aquele bico da trama, tá? Então, marca lá, traz, que tu tá fazendo aqui, ó, segurando bem, tá? Não solta. Vou fazer para vocês verem aqui. E aqui eu vou estar fazendo o, ó, segundo corte, que é o da extremidade da ponta, tá? Então, tu marca ali. Então, eu marquei para ela ficar com a medida interna. Tá? Para mim tá cortando então. Eu faço o primeiro corte, ó. Que é aquele corte, né, que tem um bico, tá? Acompanhando a trama ali. Aí depois tu confere novamente, ok? Ó, tu confere novamente. Bateu certinho o desenho, para tu tá cortando, né? E agora eu faço do outro lado. Ó, eu gosto de cortar ele, né? Um pouquinho, né? Com um ângulo aqui, mais ou menos de 60 graus. Ó, corta ali, tá? E agora eu desquino, tá bom? Então eu desquino ele também. Então, desquino essas pontas. Acabar de dar um acabamento, ok? Ó, esquinando. E eu faço isso na outra extremidade também. Então, aqui, ó. Vem com o desquinador, tá? Para ela ficar certinha acompanhando o desenho, né? Que é das extremidades dessa trama, de um lado para o outro. Beleza? Então, ó, coloquei lá, encaixou certinho por dentro, tá bom? Dos desenhos que eu fiz. Agora eu vou estar colando então este forro para depois estar trabalhando, certo? E não ter, né, movimento dele aqui na hora que a gente estiver tramando. Beleza, pessoal? Então agora eu vou estar utilizando a cola, tá? Passando ela aqui dentro, que é a cola adesiva, então eu tenho que passar dos dois lados. Dentro do enchimento e tenho que passar aqui dentro, né, do desenho da trama. Beleza? Então vou estar utilizando aqui, essa aqui é uma cola adesiva, só que eu coloco ela dentro do tubo de cola, desses cola escolar, tá? Porque geralmente dentro da lata é maior, eu vou colocando aqui e vou utilizando um pouco. Conforme você vai abrindo ela, ela vai volatilizando alguns solventes dela. Isso faz com que ela, né, vai perdendo compostos, onde que vai tornando ela mais rígida, ela vai criando mais uma borracha, né? Que são os solventes dela, certo? Então aqui ela não perde, tá ok? E antes de estar abrindo utilizando colas adesivas, a gente sempre tem que estar utilizando, tá? É máscara, tá, pessoal? Então a gente utiliza a máscara, tá? Então sempre utilizo alguma máscara que proteja, tá? Porque ela volatiza muitos compostos aí que podem ser prejudiciais à saúde. Só para estar fortalecendo aí, beleza? Claro que eu ia colocar a minha máscara, mas é claro que a gente vai estar iniciando, abrindo, tá? Então aqui eu vou preencher, né, todo esse espaço aqui, tá? Não precisa ser todo, tá bom, pessoal? É só para estar firmando esse enchimento, ó. Então eu vou estar passando ele aqui, ó, só para estar preenchendo e firmando depois, né, esse enchimento aqui. Então, ó, eu vou passando por dentro, tá? Cuida para não sair dessa linha, porque senão depois pode ser visualizado, né, algum tipo de cola ali nesses furos, né, laterais da trama. Então, só tomar cuidado, tá bom?
Geralmente eu também trabalho com enchimentos sem colar. Eu inicio a tramo ali mais ou menos uns 5 centímetros e depois eu venho, né, e encaixo esse enchimento, que geralmente é de couro cru, tá? É uma das formas também que eu faço e depois eu vou tramando ele. Só que ele fica solto. Assim, para quem está iniciando, é mais fácil, que não tem nenhum tipo de movimento e risco dele se safar, ok? Passando agora, eu passo aqui então no enchimento, do outro lado. Como é cola adesiva, a gente tem que passar dos dois lados. Não adianta você passar só de um e achar que vai firmar. Ela não cola, tá? Ela não cola. Pode até segurar um pouco, mas não vai ser igual, né? Você passar dos dois lados e aguardar por uns instantes. Então, ó, aqui eu posso preencher ele todo. O principal aqui é tu tá passando nesse, o de baixo um pouquinho já vai ajudar a firmar. Então, ó. E aqui, ó, eu termino de passar nele todo. Beleza? Passando aqui. Agora eu espero, pessoal, aqui mais ou menos 1 minuto, tá? Até 2 minutos no máximo, para ela tá enxugando, ok? Então ela absorve mais no couro, assim ela pega melhor. Depois é só a gente estar colocando ela aqui por cima. Beleza, pessoal. Então, ó, quando tu coloca o dedo nela assim, tu vai ver que ela tá bem sequinha, tá? Então ela tá, né, puxando, mas ela não tá colando no dedo. Então, ela já foi absorvida dos dois lados, tá ok? Então, ó, a gente agora vai posicionar lá por dentro, tá? Coloca a primeira pontinha ali, põe a primeira ponta ali, tá? E mantém a outra erguida para trás, tá? E aqui tu vem, ó, vem trazendo com os dedos ali, ó, por dentro, tá? Vai descendo aos poucos e mantém o enchimento dentro, tá? Das duas linhas da furação, tá? Ele tem que ficar certinho para preencher e dar todo o alinhamento na trama. Porque se ele tiver torto, tá? A trama, depois de feita, ela vai apresentar característica torta, tá bom? Então, vale ressaltar aí, tá bom? Que esse enchimento, ele comporta-se no alinhamento de uma trama. Então, ó, vou abaixando, soltando aos poucos, tá bom? Soltando aos poucos aqui, trazendo, beleza? E ó, e aqui, ó, para estar finalizando, tá? E assim eu colo todo ele, beleza? Ó. Pode fazer esse processamento antes de estar furando? Pode, mas eu gosto de furar primeiro, porque eu vejo onde eu vou estar colocando o enchimento, certo? Então eu consigo ver melhor. Beleza, pessoal? Então, ó. Então aqui está todo colado, então agora ele está bem firme. Ó, você pode estar pegando o cinto, tá? Pode estar trabalhando com ele, a gente vai estar trabalhando com a trama, então ele não vai movimentar, beleza? Então aqui, quando tu prepara os tentos, né, ele vai firmando e fixando ainda mais. Beleza, pessoal? Então agora a gente vai estar iniciando aí o trabalho com os preparos dos tentos, que a gente vai estar então realizando a costura ou a nossa trama de 9 cabos. Beleza? Então vamos lá. Muito bem, pessoal, então aqui, né, eu tô com a lonca que eu vou estar cortando, tá? É uma lonca de cabrito. E aqui tá a parte que eu corto para fazer as tramas. Essa daqui é a parte do lombo. Essa daqui vai ser mais ou menos a conta para mim tá fazendo, né, ali as tramas, tá bom? Então, para fazer trama, eu gosto de tirar entre, né, o meio aqui, barriga e lombo. Então, aqui eu tiro para fazer as tramas, beleza? Então, a gente vai estar umedecendo ela, porque ela tá um pouco, né, ressecada por falta de umidade. Tempo seco, certo? Então, utilizo um borrifador. Então, esse é o borrifador que a gente vai estar utilizando aqui. Beleza? Então, borrifei. Agora, eu vou, né, enrolar ela. Então, eu venho aqui, ó, né? Enrolo ela
com o carnal para dentro. Tomou o carnal para dentro ali. Enrola ela aqui um pouco. Depois que eu enrolei, eu passo a cordinha ali e deixo ela ali por alguns instantes. Tá bom? Só para estar absorvendo melhor, certo? Então aqui é só aguardar agora mais ou menos 1 minuto e já pode estar tirando os tentos. Então, pessoal, aqui, ó, agora eu tiro, tá? Aguardando depois de alguns minutos, beleza? Então ela tá mais macia, ó. A lonca, pessoal, você passa a mão nela assim, ó, quando ela estiver muito ressecada, ela vai fazer um barulho, né? Mais agudo. Quando ela tá mais macia, ó, é mais grave, tá? Então, ela tá com umidade boa aqui. Não tem nada escorrendo, então absorveu, tá bom? Toda a umidade ali. Agora, ó, vou estar utilizando essa fieira, tá? Essa fieirinha aqui é fácil de estar fazendo também, tá ok? Então, eu utilizo muito ela. Também utilizo de Tecnil, daquelas redondinhas, tá? A gente vai estar utilizando a medida de 1,5, ok? A gente está cortando esses tentos aqui. Então, ó, posiciona lá, muito fácil. Essa daqui é apenas puxar, tá? Depois que ele tá úmido, e vem puxando. Então, ó, esse processo aqui a gente vai fazer tirando todos os tentos aí, beleza? Então, aqui, para aquela trama, né? A gente vai tirar mais ou menos aí 36 tentos. É os cálculos mais ou menos que a gente fez, tá bom? Então, é o que eu vou estar tirando aqui para estar, né, fazendo a trama do meio, que a gente vai estar utilizando com 1.5, tá? 1.6, ok? Então, de 1.5 a 1.6 na largura de 1.8 que eu passei para vocês, ela fecha, é o suficiente para estar fazendo essa trama. Caso você não vá fazer a trama de 9 e queira fazer uma trama de 7 cabos, tá? Você pode utilizar tentos de 2 milímetros. Ela também, naquela medida, dá para tu fazer a trama de 7 cabos, ok? Só que aí você vai enlarguecer um pouquinho mais do tento. Então, você vai tirar um tento de 2 milímetros, beleza? Então, aqui a gente repete, tá? Esse procedimento, tirando aí os tentos necessários, né? De acordo com o cálculo do que eu passei para vocês. Então, aqui eu vou estar tirando eles. Muito bem, pessoal. Depois, então, de tirado, tá? A quantidade de tento calculado, baseado. Caso vai faltando na trama, tu vai tirando mais e desquinando. A próxima etapa agora é estar mostrando para vocês como que eu desquino os tentos. Muito bem, pessoal. Ó, colocando aqui para fazer a demonstração para vocês, uns 4 tentos. Eu trabalho com canivete, certo? Eu trabalho com canivete para estar desquinando os mesmos. Você pode também utilizar a faca de esquina de corte de um lado, ela é de corte virado, certo? Ela tem, né, o corte feito apenas de um lado. E vou estar mostrando para vocês aqui como que eu afio o canivete para estar desquinando tentos, porque muita gente tem dificuldade, acaba cortando na hora de desquinar, devido às vezes à falta dessa amolação. Então aqui sempre, ó, tu vai estar passando ele, ó, normal, tá? Normal. Eu amolo aqui para baixo, tá? Bem de leve, fuzil liso, de preferência para não estar desgastando muito ela. E sempre aqui nas últimas passadas, como eu trabalho com a mão direita, tá? Então, ou seja, o corte meu tá aqui, do lado direito da folha desse canivete também, certo? As duas últimas passadas para o corte dele ficar virado, eu passo então com ele aqui, ó, por cima do fuzil, ó. Então, eu passo umas 2 ou 3 passadas, certo? Então, olha lá, tu vai estar amolando, ó, e nas 2 ou 3 últimas, tu passa por cima, ok? Então, assim, essa parte, ou seja, do lado direito dele, fica com o corte virado, certo? Então, isso não faz com que ele corte o tento na hora do disquinho, beleza? Então, aqui eu vou estar demonstrando para vocês, pegando um tento. Então, ó, então aqui, como que eu faço? Eu posiciono no meio, tá? Posiciono no meio do meu indicador da mão esquerda, tá? Com a mão direita, eu firmo o polegar por cima do canivete. E o meu indicador, eu vou estar posicionando aqui na ponta, né? Do indicador da mão esquerda, lá embaixo, ó. E aqui eu venho com a ponta do canivete, vou jogar aqui na quina do tento e vou apoiar o polegar aqui, ó.
com o outro polegar, polegar com polegar, ok? Então, ó, posicionou lá, ó, tu vem puxando, tá? Ó, todos os dedos estão apoiados, os 4 dedos ali, um com o outro, certo? Então, ó, então aqui, ó, eu desquino de um lado, ok? Para desquinar do outro, ó, eu venho, tá? Com esses 2 dedos aqui iguais, certo? Iguais. Aqui eu coloco a folha do canivete na metade desse dedo, ó, da mão direita, que é o meu polegar. O indicador aqui em cima da folha dele, tá? E agora eu venho aqui, ó, ponta do dedão, coloca ali atrás do indicador, tá? E, ó, vou posicionar o corte, tá? Do canivete ali no cantinho, tá? Eu vou jogar esse tento torcido, ó, eu torço ele, ó, nesse sentido, jogando pro lado, corte do canivete. E o corte dele tem que apoiar ali, ó. O corte tem que apoiar em cima, tá? Deste dedo, dessa juntinha do dedo. Então, tem que estar tudo travado. Tem que estar tudo parado, tá? Se esse corte desse canivete estiver alto aqui, e você fica com a mão maleável. Esse canivete, ele pode, ou faca, né, tá cortando o tento ali, principalmente para quem tá iniciando, ok? Então, ó, posiciona lá, tudo apoiado, aí tu vai vir puxando, ó, 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 ó. Observa que o meu dedão, tá, polegar tá apoiado no indicador de baixo, o tento tá correndo no meio do dedão da mão esquerda e o meu indicador da mão direita tá travando o canivete por cima, enquanto a folha do canivete tá, ó, encostadinha no meu dedo e correndo e tirando os tentos. Assim, desquinou, ok? Isso aqui é desquinar, né? Ou seja, dos 2 lados sem estar virando o tento. Caso você não consiga e tenha dificuldade, não é errado você estar virando o tento e desquinando, certo? Então, ó, esse aqui eu já fiz. Pego mais um, ó, apoio, indicador, dedão, pega o indicador da mão direita, apoia o dedão ali, ó, joga lá em cima, ó, em cima, e apoia aqui o meu dedão em cima do outro, ou seja, polegar, e vem puxando, tá? Desse lado é sempre mais fácil. Caso você tenha facilidade de esquinar, tá bom? Assim, tu pode estar virando o tento e fazendo do outro lado, tá? Então, ó, venho aqui, olha lá, ó, metade da folha do canivete apoiada no meio, tá? No meio, observa que ele tá no meio do meu dedo, a folha dele. Pega o indicador da mão direita e coloca nas costas para travar. Polegar junto com o indicador de baixo, né? Polegar travando aqui, ó, ó. Só tô vindo puxando. Aqui tá tudo travado, certo? O tento tá travado, folha de canivete tá travado. Os meus dedos, né, ficam todos juntos. E o tento corre ali no meio, certo? Então, ó, pronto. E assim tu repete o procedimento, tá? Tudo é treino, pessoal. No início vai ter dificuldade, eu tive dificuldade. Olha lá, repetindo para vocês verem, ó, tudo travado. Todos têm, né, uma certa dificuldade no início, porque é prática. Tudo há necessidade de exercício. É o exercício que vai trazer o aprendizado. E é a repetição que vai te levar à perfeição. Beleza? Então, ó, mais um aqui para vocês verem, ó. Aqui, pessoal, então a gente terminou, tá, de desquinar todos os tentos, estão todos desquinados. Seguindo este procedimento, tá? Vai treinando, vai tirando todos os tentos e vai seguindo, certo? Esse conceito. E assim você vai, né, com a prática conseguir, né, desquinar aí com a facilidade, beleza? Eu só vou estar mostrando para vocês aqui agora uma breve diferença, onde as medidas que eu passei para vocês, por exemplo, deixa eu estar mostrando aqui com a fieira, a gente utilizou uma medida de 1,5, certo? E dentro dessa medida de 1,5, eu falei entre 1,5 e 1,6. Por quê? Esse 1/10 de milímetro que varia se você tira, por exemplo, os tentos, certo? Ó, puxando a fieira, que é comum, né? A gente tá trabalhando, ela vai sair em uma medida, tá bom? Ó, isso daqui vai dar uma medida praticamente aqui de 1,55, 1,6 nessa fieira.
Então, eu falo 1,5 porque eu tiro o tento nela assim, puxando, tá? Puxando. E puxando a medida dá 1,5, certo? Só que se você tira ela aqui, ó, puxando a fieira, esse tento ele sai reto, tá? Então aqui ele vai dar uma breve diferencinha, certo? E quando você puxa ele aqui, ó, ele afina mais, tá? Mas isso é coisa mínima, por isso que eu mencionei 1.5, 1.6, beleza? Isso vai depender do como você vai estar tirando. Se você alinhou sua fieira para 1.5, certo? Puxando o tento, é o que você vai ter, 1.5. Se você alinhar ela para 1.6, tá? Mas você sempre vai ter que tirar os tentos puxando a fieira, ok? Se ela for de 1.6 e você puxar o tento, dá uma pequena diferença. Beleza, pessoal? Então, a gente segue aí para a próxima etapa. Aqui, pessoal, depois então que eu preparo esses tentos, estão preparados, eu gosto de estar colocando eles ou dentro de um saco, tá? Esses saquinhos de arroz, certo? Ou uma sacolinha, ok? Então, tanto faz aí, onde você esteja colocando. Por quê? O tento, como couro de cabrito, couro de carneiro, geralmente são pelados no cal, tá? Reduzindo, neutralizando o pH, utiliza-se o vinagre, né? Que é um dos... ou seja, neutralizador ali, porque o cal, ele tem pH ali em torno de 10 a 11, então ele é alcalino. Então, mesmo que você coloque de molho esse couro lá no processo, lá no preparo, né, 100% desse cal não vai sair do couro, tá? Por isso que alguns tentos, né, quando você vê que ele tá bem limpinho ali, seco, ele fica bem durinho, e se você apertar ele ali, estando seco, ele trinca. Por quê? Isso vale para o couro de novilha, isso vale para todo o couro pelado no cal, né? O cal, ele serve para alguns processos industriais aí, né? Para tá, ou seja, tirando a umidade de algumas matérias, certo? Então, ele serve para esse processo de desidratação. Então, esse pouco, seja 1 ou 2% que permanece ainda no couro, vai desidratando mesmo. Então, por isso que ele, mesmo quando você umedece, né? Por exemplo, lá que o rio com um pouco de água nesses tentos, ele absorve e logo depois ele tá seco. Por quê? Essa umidade absorvida ali não vai ser, né, para sempre, no momento em que tu umedeceu até você finalizar o trabalho. Então, o que acontece? Eu dou uma umedecida nesses tentos, certo? Ó, um pouquinho aqui, tá? Dou meia volta nos mesmos, tá? Dou meia volta e coloco dentro desse saco, tá? Desse recipiente. Aqui para mim tá mantendo, né, eles mais macio, com uma certa porcentagem de umidade. Porque quando eu for trabalhar, ele não vai estar totalmente seco. Então, o pouco de umidade que eu inserir no momento que eu estiver tramando ali, eu vou estar mostrando para vocês, né? Com o dedo, dou uma pincelada de água nos tentos ali, ele vai absorver mais rápido, tá? Então, aí eu consigo, entendeu? Pegar ele aqui já, vamos dizer, com 50% de umidade. No momento da trama, eu só vou mantendo, né? Pincelando com o dedo nesses tentos e trabalhando, entendeu? Eu não preciso estar esperando umidade ser atingida, tá? Então, eu dei umas umedecidas. Aqui, né? Eu borrifo mais uma, né? Ou duas de longe, certo? Beleza? Não é para encharcar os tentos, não, porque senão quando tu abafar aqui, eles vão virar uma gelatina, certo? Então, é pouquinho mesmo, tá? Para quando a gente for trabalhar, ele estiver no mínimo aqui com 60%, 70% de umidade ainda, tá ok? Aí, eu amarro, tá? Tirando todo o ar também, eu tiro esse ar, tá? Tiro esse ar aqui, tá? E dou ali um breve nó para tá deixando, né, essa umidade aqui dentro desse saquinho, ok? Então, esses tentos, eles vão ficar aqui e eu vou depois abrir, né, com essas duas pontas, depois eu dou a laçada e vou tirando as quantidades de tento que eu vou estar iniciando no trabalho. Beleza, pessoal? Então, nossos tentos estão preparados. A próxima etapa que eu vou estar mostrando para vocês aqui, né, nosso cinto já está colado, depois de colado, a gente tem que observar. A próxima etapa vai ser iniciar a trama. Então, vai ser na nossa próxima aula, porque a aula vai ser só dela. Como ela é detalhada, ela é mais comprida, ela tem início, tem emendas e finalização. Então, vai ser uma aula específica só para ela, ok? Aqui tem um detalhe. Antes de eu começar, então, para a gente já deixar pronto para a próxima aula, eu gosto de olhar. Aqui, lembra que no início a gente desquinou,
certo? Essa pontinha, e deu uma breve rebaixada nela, tá? Aqui, tu pode rebaixar, tá? Se você analisar e achar que estiver alto. Por quê? Se estiver muito alto aqui, no momento em que você for tramar, é perigoso apresentar, né, os tentos aqui um pouco desalinhados, devido a que tá alto. Então, é bom ela, né, sair de uma base baixa e ir subindo. Então, como que eu faço, tá? Eu só vou descarnar mais um pouco aqui com o próprio estilete, tá bom? Então, vou estar mostrando para vocês. Então, pessoal, aqui, só para estar mostrando para vocês, este daqui, ele tá dando em torno de 2 milímetros, tá? 2,2 ali, mais ou menos, né? Como que é a régua, a gente não tem essa precisão. Mas aqui tá bem próximo de 2 milímetros. Então, aqui nessa ponta, certo? Eu vou posicionar ela na mesa. Depois de posicionada, você vai rebaixar, pessoal, aqui. É só para deixar ela, ou seja, meio que afunilada, ó. Ó. Então, eu deixo esse processo aqui sempre quando eu vou começar a costura. Então, ó, tu vai vir com o estilete ali, devagarzinho, tá? E vai rebaixar ele um pouco mais, tá? Aqui, pessoal, não tem problema você seguir, né, e achar que tem uma quantidade específica aqui ou uma medida exata, né? É só você formar essa subida, né, alinhada aqui, para que ele comece baixo e vai subindo aos poucos, tá? Para no início não ocorrer o risco de ficar ali tentos desalinhados, tá bom? Isso aqui é só uma forma da trama ela iniciar e casear em cima do forro, tá? Agora, do outro lado, tá bom? Eu venho aqui, ó, e com o estilete bem deitado, tá? Eu faço esse descarne, ó, bem devagarzinho, para não correr o risco, tá? Ó, de estar riscando ali a correia, tá bom? Então, ó, tirei aqui, ó, para vocês verem como que ele fica. Vou mostrar de lado aqui, ó lá, ó. Ele fica declivado. Aqui ele, ó, faz uma curva bem macia, entendeu? Ó, se você quiser também borrifar um pouquinho de água aqui e brumir com o brumidor, tá? Eu tô mostrando para vocês aqui, ó. Só um pouquinho, tá? E tu pode pegar algum tipo de brumidor que tu trabalha. Deixa eu mostrar para vocês aqui, tá? Como é o enchimento, tá? Só para deixar bem alinhadinho. Tu sova aqui também, tá? Isso aqui é só detalhe, tá, pessoal? É só detalhe, para depois a gente tá iniciando. Ó. Ó, fez esse processo, tá bom? Fez esse processo, ó. Aqui já tá bom, ok? Ele tá bem, ou seja, ó lá. Ficou bem suave essa subida ali. Agora a gente faz esse processo do outro lado, tá? Virando aqui e repetindo o procedimento. Ó. Tá rebaixando, tá? Esse início. Isso vai depender, né? Por exemplo, como eu tô trabalhando aqui com enchimento mais cheio, eu tenho que fazer. Quando eu trabalho nos cintos bordados, tá? Que eu falei para vocês que eu coloco, por exemplo, o couro cru, né? Que é um courinho ali de 1 milímetro no máximo de espessura. Nem precisa, porque ele já é um couro baixo. Então, isso daqui é só para dar um acabamento no início, né? Da sua trama, ó. Bem deitadinho ali. Ó, vou borrifar um pouquinho de água. Borrifou. Não tem problema molhar ali do lado do cinto, tá? Ó, a gente não vai iniciar a costura, é só o preparo mesmo. Certo? Ó, agora eu venho aqui do outro lado. Com o grumidor. E solto, beleza? Ah, eu posso fazer isso em todo o enchimento? Tu pode umedecer ele? Pode também, tá? Se você quiser umedecer ele todo bem de leves aqui por cima, ou passar com um pincel, tá? E tá brumindo aqui, ó, essa borda, você pode. Mais alinhada, tá? Possível. O que for para tu tá acrescentando pra tua trama, melhor ela vai ficar, tá? Só que como eu fiz aqui com o desquinador, isso não vai ter diferença, porque o desquine, né, no caso aqui, ele desquinou proporcional e homogêneo, certo? De fora a fora, tá? Então, isso são detalhes. Beleza, pessoal? Então, ó,
Então aqui ela fica bem declivada, tá? Então, ó, para estar iniciando depois a costura. Beleza, pessoal? Então, os tentos estão preparados, tá? A base para a gente iniciar a trama também, o nosso cinto. E aí, agora a gente segue e inicia a próxima etapa, iniciando então a costura de 9 cabos com os tentos prontos, ok? Muito bem, pessoal, então assim a gente finaliza mais um encontro, mais uma aula, e amanhã a gente dará sequência com uma costura de 9 cabos. Assim, a aula será toda destinada a ela por ser uma costura longa, detalhada, com início, meio e fim. Agradeço você por estar aqui confiando no nosso trabalho e juntos iremos mais longe, resgatando tradições e mantendo essa cultura da arte em couro. Mantenha-se informado no grupo do WhatsApp, porque lá irei liberar as aulas para vocês estarem acessando, ok? Comentem a publicação oficial da nossa Semana na Lida do Couro para concorrer aos prêmios e boa sorte!